Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de continuar aqui avançando na nossa nova série do canal, explorando Legião, a Era da Desolação, cenário de campanha para Old Dragon, de fantasia sombria, fantasia brutal, que a gente vai percorrer aqui as mais de 300 páginas, sempre tentando identificar o que for mais importante, mais relevante, para dar uma ideia geral aí de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, aproveita que a série está no início, mas se liga aí que a gente já tem uma playlist exclusiva que vai concentrar todo o material que a gente for fazendo ao longo das semanas a respeito do Legião. Então, se você quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, a partir de hoje a gente vai começar a explorar o capítulo 1 do livro, uma breve história de Kadur. Por que eu digo começar a explorar? Porque é o seguinte, a breve história de Kadur começa na página 22 e termina lá na página 69, que vai dar aí aproximadamente 40 e tantas páginas, 47, sei lá, quase 50 páginas, só da breve história de Kadur. Então, eu já adianto para vocês que até onde eu li, até o presente momento, eu vou pensar aqui os pontos que sejam essenciais para dar uma ideia geral, né, da formação do cenário, mas já adianto que tem muito mais detalhes, tem muito mais informações contidas no livro para quem de repente se interessar por ler, por adquirir. É um cenário, como eu venho dizendo aqui desde o início, que me parece ser extremamente detalhado. E isso vai refletir, claro, na quantidade de informações que vão estar disponíveis aí. Eu vou tentar selecionar o que for essencial para dar essa visão geral para vocês, beleza? Então, começando, eu vou ler um trechinho aqui do início do capítulo para a gente já começar a entender um pouquinho mais sobre Kadur. Olha só. Neste capítulo será relatada a maior parte, tá? Quer dizer, ainda tem mais, da história relevante de Kadur, mais precisamente em Rhiannon e Urdanon, e as seis grandes guerras, as guerras da purificação, das raças, do êxodo, da colonização, da expansão e, finalmente, a devastadora Grande Guerra. Ou seja, já temos aqui uma primeira informação de que o cenário ele vai começar a ser contado, de fato, bem lá atrás, né, passando por 6 guerras, até chegar nessa última, que é a guerra da Grande Guerra, que vai dar início, né, à Era da Desolação, que é onde o cenário começa ali em termos de jogo, beleza? E aí, continua aqui no capítulo. Além das 6 guerras, a história de Kadur é também dividida em 3 eras. Primeira, a Era da Luz, quando os povos da deusa viviam sem a ameaça do deus Nastur e do deus Urzote, e que vai desde as guerras da purificação até o início das guerras das raças. Segunda, a Era das Trevas, o período em que Nastur lançava suas legiões sombrias contra os povos da deusa, que vai desde o início das guerras das raças até o final da Grande Guerra. Ou seja, a gente já pode entender aqui também que essas guerras, claro, foram extremamente importantes para a formação e construção do cenário, tanto que elas delimitam ali mais ou menos o início ou o fim de cada uma das eras. E fechando aqui as 3 eras, né, do mundo, a gente vai ter, claro, a Era da Desolação. O período que se inicia no final da Grande Guerra, depois da derrota e destruição de Nastur, e que se prolonga até os dias atuais de Kadur, ou seja, quando o cenário começa aqui em termos de jogo, né? Os fatos narrados a seguir são a versão oficial, compartilhada pelas 3 igrejas. Muitos dos fatos descritos aqui talvez não sejam precisos, uma vez que registros históricos confiáveis são pouco abundantes. Até mesmo a definição de que raças e etnias compõem os povos da deusa e quais fazem parte das crias de Urzote segue um ponto de vista tendenciosamente humano. Ou seja, como a gente está lidando aqui com um cenário de fantasia sombria, mais brutal, mais mortal, e que vai, de repente, para um lado que não costuma muito ser abordado, pelo menos diretamente, né, em outros cenários de fantasia clássica, vamos chamar assim, aqui a gente já percebe desde o início que muita coisa pode ser questionada. Tanto os fatos ditos históricos, né, já que não se tem registros muito precisos de algumas coisas, como o próprio o livro coloca aqui, essa definição de quais são os povos da deusa e quais são os povos de Urzote, que seriam aqui, entre aspas, né, os povos bons e os povos maus, já que eles seguem um ponto de vista, palavras do livro, tendenciosamente humano. Mas assim, para a gente ter aquele início ali de entendimento, o que o livro coloca como sendo os povos da deusa, né? Os ditos, tá no livro assim, tá? Os ditos povos da deusa são, na visão mais tradicional das 3 igrejas, além dos humanos, aqueles que são considerados quase humanos. E aqui o livro exemplifica: elfos, anões, grises, que eu não sei o que é, descobriremos, voldas, que eu também não sei o que é, e nomadis, atlantes e até alguns não humanos, como minotauros, centauros, mantes, maedas, halcares, entre outros, além das miscigenações entre eles.
Por outro lado, os chamados crias de Urzot, que seriam os maus, né, entre aspas aqui, são, na mesma visão tradicional das três igrejas, aqueles que são considerados não humanos e que foram gerados por Nastur sob o comando de seu pai Urzot. E aí seriam orques, ogros, orogues, gnolls, muskins, trogloditas e homens lagarto, entre outros, além das miscigenações entre essas raças. Na sequência, o livro vai trazer aqui um tópico, olha, chamado O Ano da Deusa, a contagem do tempo das três igrejas. Eu acho que foi no vídeo anterior eu mencionei um pouquinho sobre a questão do calendário, que o cenário ele é tão detalhado que ele vai dar uma atenção especial a isso. Mas assim, em linhas bem gerais, o que a gente vai ter de informação aqui? Primeiro, como o próprio livro coloca, existem inúmeros povos, culturas, etnias diferentes, então tem uma porrada de calendários diferentes. Mas o mais comumente utilizado é o calendário das três igrejas, né? O calendário, entre aspas, padrão aqui. E como é que ele se formou? Esse calendário ele considera o final das guerras do Êxodo, o ano 0. E a partir dali começou a se contar. Então esse é o ano 0, ano inicial ou ano da deusa. Por isso é AD. Não é, como eu comentei antes, né? Você pode confundir com ano Domini. Não é nada disso. É ano da deusa aqui no cenário. Atualmente, né, os últimos eventos relevantes, que foi a tal Grande Guerra, né, que deu origem à Era da Desolação, ocorreu entre 1092 AD e terminou em 1097 AD. O ano padrão para início do jogo aqui é 1112 AD, ou seja, 15 anos após o final da Grande Guerra, 15 anos após o início da Era da Desolação. Mas claro, olha, ele coloca aqui outros calendários, sempre reforçando de que podem existir diversas, inúmeras outras maneiras de contar o tempo aqui, em virtude da multiplicidade e diversidade de povos que habitam o cenário. Na sequência aqui do livro, o próximo tópico que ele vai abordar é justamente, olha, as Guerras da Purificação, que é o primeiro grande evento aqui, né, só lembrando, da Era da Luz. A Era da Luz, olha, vai desde as Guerras da Purificação até o início das Guerras das Raças. Então, para dar uma visão geral sobre o que foram nessas Guerras da Purificação, eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. As Guerras da Purificação foram uma série de batalhas e conflitos milenares que causou a extinção da mais poderosa civilização nativa de Kadur, destruída pelas forças abissais dos deuses dos abismos e as forças dracônicas e celestiais da deusa das três faces, que purificaram, entre aspas, o mundo para a vinda dos povos da deusa e as crias de Urzot, as raças e espécies inteligentes mais relevantes na atual Era da Desolação do ano de 1112 AD. Ou seja, essas guerras da purificação, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe logo na sequência, elas de fato causaram uma grande modificação no cenário e abriram caminho para que as ditas espécies, raças, povos dominantes hoje pudessem se desenvolver. A partir desse ponto, o livro vai começar a detalhar como é que esse conflito, né, surgiu, as guerras da purificação começaram, como foi a origem disso tudo. E, na verdade, tudo virá a partir do que eles chamam aqui de Gênese do Casal Supremo. Eu vou ler só um trechinho inicial e depois eu vou começar a pensar aqueles pontos mais importantes, mas lembrem sempre que isso vai estar muito mais detalhado aqui no livro, beleza? Então, olha só. A partir da energia mágica absoluta, surgiram a energia vital da existência e a anti-energia da não existência. A energia vital deu origem a mundos infinitos, semeando-os com vida e alma. E essa energia vital originou também, lá pelas tantas, a deusa das três faces, chamada Aelia Valedaris Hecatos. As três faces, senhora da energia da deusa e mãe dos dragões. E por outro lado, da anti-energia, surgiu o deus dos abismos, Urzot, o senhor da energia mágica do sem-fim e da morte e pai dos leviatãs. Esses dois seres supremos, deuses de poder incomensurável, logo de início estabeleceram uma relação de amor e ódio aqui. Eles ao mesmo tempo sentiam atração e também ódio intenso um pelo outro. Só que eles batalharam durante milênios, incontáveis períodos de tempo, e nunca nenhum conseguiu sobrepujar o outro. E ao longo dessas batalhas, ao longo dessa confusão toda, passando por diversos desses mundos infinitos, né, criados pela energia mágica, eles, em um determinado momento, descobriram a existência de Kadur, que significa, né, entre aspas, o Vale do Sacrifício. E a partir daí, quando eles descobriram esse mundo de Kadur, que também possuía uma energia diferente do que eles estavam acostumados, eles resolveram fazer a primeira trégua em incontáveis milênios, sei lá. E aí, qual era o objetivo da trégua? Eles iam parar de atacar diretamente um ao outro para conquistar e dividir Kadur.
porque obviamente já existiam ali povos, esse mundo já era habitado. Então eles iriam se unir para conquistar Kadur, o Vale do Sacrifício, dividir esse mundo entre os dois e a partir daí cada um ia povoar a sua metade do mundo com as suas próprias criações e estas criações iriam definir ali o confronto de uma vez por todas. É tipo como se eles encontrassem um campo de batalha que eles consideraram apropriado e olha, cada um vai montar aqui os seus exércitos, depois essa galera vai brigar e aí quem ganhar, ganhou e vamos encerrar esse conflito de uma vez por todas. A ideia geral é essa. Só que, como eu falei, Kadur tem uma energia diferente de tudo que ele já tinha encontrado antes. E o que seria essa energia? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, olha só. Kadur estava envolvido pelos 6 infernos do limiar, um plano espiritual diferente de todos que o Casal Supremo havia encontrado anteriormente, constituído da então desconhecida energia mágica, uma variação caótica, violenta e selvagem da energia mágica vital. Ou seja, a conquista de Kadur não foi tão fácil assim, porque justamente eles tiveram que enfrentar aqui as hordas desses 6 infernos do limiar. Então eles saíram batalhando horda após horda de demônios, até que o comandante, né, desses 6 infernos, o chamado demônio Abaddon, desafiou, né, o Urzote para um combate. E no final das tantas, um combate descrito como muito difícil, muito violento, o Urzote acabou vencendo. Ou seja, ele passou a dominar, além dos poderes que ele já tinha, as hordas demoníacas de Abaddon, que não morreu, ficou servindo ele como um general ou alguma coisa assim. Então, essa conquista de Kadur não foi tão simples quanto o Casal Supremo imaginava que seria originalmente. Na sequência, como uma forma de estabelecer e fortalecer cada vez mais o poder do Casal Supremo em Kadur, cada um deles criou uma lua. Então, no caso da deusa, olha só, ela criou Cerulean, a lua verde da vida, né, para aumentar o poder da energia mágica dela no mundo de Kadur. E o Urzote tentou fazer a mesma coisa, mas ele sozinho não conseguiu, ele precisou da ajuda das hordas demoníacas, e aí ele criou Tiranas, a lua vermelha da morte. Então, Tiranas, além de fortalecer o poder de Urzote, também serviu, entre aspas aqui, né, como uma espécie de ponto de acesso para as hordas demoníacas acessarem Kadur, que antes, pelo menos pelo que eu entendi até agora do livro, era algo que não acontecia. Eles estavam restritos ali àquela dimensão deles, né, aos infernos, né, os 6 infernos do limiar, e agora, a partir da criação de Tiranas, eles conseguiram acesso ao mundo de Kadur, ou seja, os demônios passaram a poder invadir, acessar, possuir, né, outros seres vivos de Kadur. Tendo estabelecido esses pontos de energia, né, o tabuleiro estava armado ali, preparado para o grande conflito, para a conquista de Kadur, e a deusa começou a criar os seus próprios exércitos, né, e ela se tornou a mãe dos dragões. Ela criou, olha, inicialmente 3 dragões protetores, cada um com 3 cabeças e corpos colossais. Já Urzote, o deus dos abismos, né, das próprias entranhas, gerou os primeiros cardumes de Leviatãs, chamados também de devoradores de dragões, que são vermes tentaculares e tal. Então esses eram os exércitos originais ali da deusa e de Urzote. Mas lembra que o objetivo deles ainda era conquistar Kadur. Mas contra quem eles estavam organizando todos esses exércitos? O principal povo que existia em Kadur na época, o mais avançado, o que poderia fazer algum tipo de resistência, oferecer algum tipo de resistência contra eles, eram os chamados insectares, um povo inseto extremamente avançado, com uma tecnologia que misturava ciência e magia e tudo mais, e contava também com o auxílio dos seus próprios deuses, chamados deuses primordiais. E aí, claro, segundo o livro coloca aqui, esse foi um conflito extremamente difícil, durou aí aproximadamente 3.000 anos, e praticamente remodelou todo o mundo. O livro chega a comentar aqui que continentes que existiam deixaram de existir, mares novos foram criados, a superfície do mundo toda foi remodelada ao longo desses 3.000 anos como uma consequência, como um efeito colateral das chamadas guerras da purificação. Avançando, e só para mostrar aqui para vocês, olha, o livro coloca aqui também um pouquinho, né, sobre como seriam esses insectares e tal, tem algumas ilustrações aqui. Mas na sequência dos eventos, depois que eles finalmente foram derrotados, né, depois desses 3.000 anos, a gente poderia imaginar que as coisas transcorreram conforme o plano, né? Então vocês já conseguiram, né, derrotar os chamados inimigos deles, né? Agora a trégua iria continuar e cada um ia montar seus exércitos para entrar no conflito final. Mas obviamente não foi isso que aconteceu. Por quê? Quando eles venceram os insectares, o Urzote decidiu tentar uma nova aproximação
né, com a deusa. Então ele, na verdade, sugeriu que eles se casassem e o conflito se encerrasse, porque nenhum dos dois iria jamais encontrar alguém tão poderoso quanto eles. Então eles deveriam, na verdade, se unir. A deusa desprezou essa proposta de Urzote, né? E aí, por conta desse desprezo, Urzote foi tomado por uma fúria incontrolável. Então, aproveitando ali daquele momento que talvez a deusa ainda estivesse enfraquecida, todos eles pelo conflito, Urzote conseguiu aprisioná-la e tomá-la à força. Ela foi violentada, conforme diz aqui o livro, né? Enfim. E ele aprisionou a deusa no chamado Castelo do Não-Sol. Então isso é considerado a traição de Urzote, porque ele quebrou a trégua que eles mesmos haviam estabelecido, né? E cometeu esse ato de barbaridade, de violência contra a deusa. Só que aí o que aconteceu? A legião de dragões da deusa, obviamente, resgatou-a depois de um tempo, em uma outra batalha gigantesca e tal. Enfim, tudo é descrito aqui no livro num contexto muito épico, né? Muito grandioso, né? Como geralmente as lendas, as mitologias de início, né, de cenários ou de universo, geralmente tendem para esse lado. Aqui não é diferente. Eu sei que lá pelas tantas os dragões conseguiram resgatar a deusa, mas o fruto dessa violência, né, foram os chamados 10 deuses filhos. Né? Ou seja, a violência deixou marcas duradouras na deusa e, claro, a partir disso, influenciaram uma mudança completa nos destinos, né, nos rumos de Kadur. Seguindo adiante e novamente resumindo bastante os acontecimentos, o que rolou a partir daí? A deusa, depois de liberta e depois de dar à luz aos seus 10 filhos, os criou com todo o amor e quando eles alcançaram a maturidade, ela obviamente retomou o conflito contra Urzote para vingar o que tinha acontecido com ela. Lógico, então aquela trégua, vamos dizer assim, perdurou enquanto os deuses filhos atingiam a maturidade. Depois, com a ajuda deles, ela retomou os conflitos contra Urzote. E qual foi o resultado final dessa segunda investida, vamos chamar assim? Tanto Urzote quanto a deusa acabaram presos, cada um em seu próprio domínio, sem condições de sair e sem condições de afetar Kadur. Esse foi o resultado desse segundo combate. E a partir daí, a deusa ordenou que os seus filhos recriassem a vida em Kadur, cada um com as suas particularidades, cada um de acordo com seus interesses. Então a gente vai ter o casal supremo aprisionado, cada um em seu reino, e Kadur sendo deixado nas mãos dos 10 filhos. E para a gente já encaminhando para o final desse vídeo, a gente vai fechar nesse ponto, olha. Aqui o livro vai trazer os deuses filhos e suas criações. Cada um deles, ou às vezes 2 ou mais, se uniram para criar alguns dos povos de Kadur. Então, só para exemplificar aqui alguma coisa. Alguns deles criaram os humanos, a bela Ilandra, deusa da natureza, modelou os elfos e todas as suas variações. Res Elias, Deus filho da guerra, criou os meios gigantes, né, os Voldas. Valcor, o Deus filho dos metais, talhou os anões, e assim vai, né? O povo do mar, ele vai descrevendo aqui o que cada um dos 10 filhos criou originalmente. Como eu disse, essa história ainda tem muito para desenrolar, tem muita coisa para a gente explorar, mas a gente vai continuar a fazer isso a partir do próximo vídeo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse iniciozinho, né, da história do cenário de Legião, a Era da Desolação. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. Quem quiser seguir na viagem com a gente, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e a gente se encontra na próxima resenha.